Tem uma passagem muito interessante na Bíblia que fala de Elias, né? E Elias, ele foge de Jezabel e ele vai para o Monte Horebe. E ele estava com tanto medo daquela mulher que ele chega a implorar a morte para Deus. E tipo, mas Deus vai lá e mostra para ele que ele estava com ele e que ele ajudaria a Elias e tal. E mediante esse caso, qual que é o papel da igreja para lidar com essas pessoas com pensamentos suicidas e pensamentos depressivos? Como que a igreja deve lidar com essas pessoas? Olha, a gente tem a palavra de Deus que é o caminho, é a verdade e é a vida. Já falou tudo, já. A Sara já respondeu A tudo. palavra é que liberta. Sim, Não é? A igreja, primeira coisa, ela precisa acolher essas pessoas, né? Porque geralmente não é algo exato, mas muitas pessoas vêm de lares que não funcionam de uma forma saudável, né? Já vem ferida desde a infância, já tem uma história de sofrimento e chega na igreja muito ferida, às vezes já com um histórico de depressão ou de ansiedade ou de qualquer outra doença. E a igreja tem que ter um olhar diferenciado, cuidadoso, acolhedor, né? Orar, acompanhar, né? E se essa pessoa está muito vulnerável, passando por, né? Por exemplo, soube que ela tentou alguma coisa contra a vida dela, né? E assim, conversar com a família, orientar, buscar ajuda, tanto médica, mas a igreja sempre está acolhendo, orando, ouvindo. Às vezes a pessoa quer ser ouvida. sim, verdade. Ela só quer falar, né? Só quer falar, né? E não tem com quem, em casa não tem apoio, né? Então, às vezes, aquele falar já é cura, né? Não como a gente viu aí exemplos, é demônio. Não, conheça a pessoa antes de falar que é demônio. Lógico assim que os demônios, eles são oportunistas, né? Eles entram, se a gente dá brecha. Sabe a fraqueza, né? Né? Mas não é esse olhar assim, não é? Não. Tem que ter aquele olhar diferenciado, ouvir a pessoa, conhecer a história dela, né? Acolher, abraçar. Às vezes um abraço é curador, né? A pessoa às vezes é tão carente, não tem amigos, não tem pessoas, e nós não nascemos para ficar só. Sim. Né? A nossa natureza é se relacionar, interagir. Né? O que essa pandemia fez com as pessoas? Afastou. Afastou. Quantos casos de depressão e de ansiedade, crise de ansiedade teve essa pandemia? Medo de morrer, medo de ser contaminado, medo de perder alguém da família. Tudo isso disparou um monte de sintomas aí depressivos e ansiosos. Então, a igreja ela tem um papel fundamental no cuidado, no amor, né? Às vezes a pessoa nunca ouviu um eu te amo. Né? Jesus te ama. Né? Então, eu acredito que esse é o papel da igreja. O que Cristo faria. Cristo amou, cuidou, curou. A igreja é um lugar de cura. Né? A palavra do Senhor diz assim, que a oração de um justo, ela tem muitos teus efeitos. E eu creio grandemente nesta palavra. Né? Deus, Ele fez tantas curas e ainda não está escrito ali tudo que Ele fez, que Jesus fez. Então, eu creio no poder que Deus pode curar, libertar, mudar situações. A gente sabe, vocês conhecem, tem alguém na igreja. As nossas igrejas têm pessoas que foram curadas. Sim.
tem pessoas que foram transformadas. Né? E Jesus fala, né, que a gente não está imune de tudo que vai passar nesse mundo, né, as dores, a tristeza, né, mas que Ele enviou o Consolador dele, né, para nos ajudar. E a gente precisa realmente ter essa renovação de mente, né, e entender que vai ter casos que a gente vai realmente precisar de profissionais qualificados para nos ajudar, né, que nem tudo a gente consegue sozinho, né. Sim. E que a gente tem que não ter receio de procurar esses profissionais, porque com certeza Deus prepara as pessoas certas para nos ajudar a encontrar o alívio, a encontrar a cura para a nossa alma, né? Sim. Eu não tenho certeza que a própria palavra diz, Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Né? Então ele já deixou muito claro, a nossa vida não vai ser um mar de rosas, vai ter aflições. Né? Então, mas a gente tem o Consolador. E eu creio que pela fé, né, quantas curas Jesus fez, e ele falava assim, foi a tua fé que te salvou. Que te salvou. Né? Então, nós precisamos pôr essa fé em prática, porque o crente sem fé é um crente com a obra morta. E até o que o pastor pregou no domingo, né? Você crê que eu posso te curar? Então, a pessoa precisa ter essa fé convicta nela que Jesus pode curar ela, né? Eu não tenho dúvida. Tem coisas, assim, o Senhor, Ele não dá resposta de tudo. A gente não tem resposta de tudo. Tem causas que tem cura instantânea. Tem causas que a cura é um processo. Tem causas, doenças, que Deus usa a medicina. Deus usa a saúde. Não é? Então, eu creio que Deus ele pode curar da maneira que Ele quiser. Não é? E eu creio que Ele deixou também... Deus usa pessoas, né? Sim. Então, Deus usa um profissional, Deus usa a igreja, Deus usa pessoas. Né? Quando aquela não é uma doença, mas era uma situação de sofrimento, a mulher, a viúva de Serepta, estava lá com o seu único filho, não tinha nada de comer, estava lá em sofrimento, né? Que ela falou, só tinha esse pouquinho de comida e vou fazer e meu filho vai morrer. E Deus já sabia do sofrimento dela, enviou Elias E multiplicou e multiplicou ali. a farinha e o azeite. Né? Então Deus ele vê as coisas antes de nós, né? Ele supre as nossas necessidades. Ele já olha lá na frente, já sabe que a gente precisa e a gente sofre. Então, quem que ele enviou para ajudar ela? Elias. O que estava sofrendo há um tempo atrás. Você viu? Você vê, né? Falar, come o pão, que você vai ter Come. muito Tem chão muito ainda chão para andar. pra pisar ainda. Né? E eu acho tão linda essa passagem, porque né, ele pediu a morte ali, e Deus em nenhum momento falou assim, que dó, né? Tá bom, Elias, fica aí. Tá bom. Não. Acordou ele, falou para ele comer a comida dos Come, corvos. bebe, se fortalece, que a caminhada é grande. Não muita vai desistir, coisa não. ainda.